Pode acessar pelo celular. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Na última semana, nós conversamos sobre o fato de Jesus ser o Senhor do sábado. E a gente havia conversado sobre essa tensão que estava se estabelecendo entre Jesus e a religião. O quanto a religião daquele tempo estava descaracterizando a revelação que Deus havia feito de si. E o quanto aquilo que Deus havia revelado se corrompeu à medida que o tempo passou e à medida em que as pessoas foram criando tradições que, embora fossem inspiradas na revelação de Deus, não revelavam quem ele era. E as pessoas se apegavam mais a essas tradições do que a palavra de Deus em si. E essa religiosidade acabou atrofiando a relação das pessoas com Deus, a relação das pessoas com Cristo. Então, quando Cristo chega, os religiosos são os únicos que não conseguem perceber que Jesus é o Cristo sobre o qual a Bíblia deles fala o tempo todo. Então, a religião, ela cega mesmo a gente, impede a gente de perceber, ainda que Jesus esteja na nossa frente. Jesus aparecer aqui no nosso encontro, a, o pecador reconhece, o religioso não. O necessitado percebe, o fariseu não. O que depende, o que busca, o que espera, o que aguarda, o que ama, percebe. Mas aquele que ama mais a si, ama mais suas tradições, ama mais a sua devoção, ama mais as suas doutrinas, ama mais as suas leis, ama mais a sua instituição religiosa, não percebe a presença de Jesus. E na semana passada a gente percebeu a instituição religiosa do sábado, uma revelação que foi feita por Deus, mas que o povo corrompeu. E aí Jesus diz, não, o Filho do Homem veio para ser Senhor do sábado. O que é lícito fazer? Curar ou fazer o mal no sábado? Os religiosos ficam sem o que responder e Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Em mim vocês encontram descanso para a vida de vocês. E a continuidade do texto, e aí eu gostaria que nós fizéssemos a leitura juntos, a partir do verso de número 7, 3:7 até o verso 19, tá? Então hoje nós vamos meditar nessa porção aí, 3:7 a 19. Vamos fazer o seguinte, ó. A Erika começa lendo e aí ela passa. Pode ser com meu pai, isso, vai passando aí, ó. Aí quem falar não vou ler, passa pro próximo, tá bom? Vai passando. 3:7 a 19. Pode começar, Erika. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. E de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Boa, Regina. Então recomendou-se a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. E os espíritos imundos, vendo-o, protestavam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. E tiveram autoridade para expulsar demônios. Eis os 12 que designou:
Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito bem. Fazer uma pergunta: o que é espiritualidade cristã? O que é que nós queremos dizer quando definimos a nossa relação com Deus a partir desse termo espiritualidade e até uma espiritualidade que seja cristã? Que nós possamos definir, adjetivar, caracterizar como cristã. O que você entende como uma espiritualidade cristã? Será que espiritualidade cristã é o meu desejo buscando ser atendido por Deus? Ou será que espiritualidade cristã é eu me tornar o tipo de pessoa que revela o desejo de Deus? Será que espiritualidade cristã é eu buscar a Deus para que Ele faça o que eu quero? Ou será que espiritualidade cristã é Deus me buscando para que eu me torne quem Ele me fez para ser? Será que espiritualidade cristã é eu buscar a Deus a fim de que Ele torne realidade aquilo que eu mais sonhei, desejei, projetei para mim, para minha família, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos? Ou será que espiritualidade cristã é eu aprender a ouvir quais são os caminhos, os planos, os propósitos que Deus tem para a minha vida quando Ele me criou, quando Ele nos criou? E a gente encontrando esse propósito, buscar nos tornar o tipo de pessoa que Ele nos fez? Eu creio que a espiritualidade cristã passou por uma espécie assim de desmembramento, de distanciamento daquilo que era o propósito original da palavra, a partir do momento em que a gente começou a se aproximar de Deus, esperando que Ele pudesse atender os meus pedidos e a minha espiritualidade fosse medida a partir do número de desejos que fossem atendidos. Entendeu não? Vou simplificar. Quem é que é o que está perto de Deus? Aquele que Ele responde mais. Quem é aquele que Deus de fato ama? Aquele que Deus realiza mais os seus desejos. Quem é que está perto de Deus de verdade? Quem é que Deus ama? Quem que é o espiritual? Quem que é o espiritual? Aquele que pede, Deus realiza. Aquele que Deus fala e o caminho abre. Aquele que pensou, Deus realizou. A gente fala assim: nossa, Deus deve te amar muito, hein? Nossa, só tá fácil, tá tranquilo. A gente acaba se relacionando com Deus e acreditando que a medida de vida espiritual de uma pessoa tem a ver com o quanto Deus faz aquilo que ela quer, ou quanto a vida se tornou fácil para ela, ou quanto a vida se tornou leve para ela. Então Deus deve te amar muito, porque olha só como é que a vida está fácil para você. Acho que Deus está realizando os seus desejos, Deus está realizando a sua vontade, não é? E a gente não percebe que uma pessoa que tem a vida girando ao redor dela, sempre, sempre, inclusive até Deus querendo, tendo que ser colocado para girar ao redor dela, a gente não percebe que essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de fato, amadurecer. É sobre isso que a gente conversa hoje. Maturidade. Lembra que nós falamos uma vez sobre familiaridade com Deus? Ser uma pessoa familiar de Deus, ser uma pessoa que está ali pertinho de Deus, ser uma pessoa que está ali, né, nas redondezas, sempre acompanhando, sempre caminhando, mas nunca sendo transformado por aquilo, nunca se tornando íntima de verdade. Ela é uma familiar. Ela é uma pessoa que ela está familiarizada com a Bíblia, a oração, com a igreja, com os dízimos. Até vai na casa do pastor, conhece o nome da família do pastor. Uma pessoa que
Tá ali, familiar, mas ela não se tornou íntima. Uma pessoa que se torna íntima de Deus, o resultado disso é ela amadurecer. Uma pessoa que é apenas familiar de Deus, o resultado disso é ela apenas envelhecer. Muitas pessoas estão envelhecendo como familiares, mas não estão amadurecendo como íntimos. Qual o nosso problema? Muitas vezes não nos tornamos íntimos de Deus, a gente só está próximo. E a nossa falta de intimidade impede que a gente seja levado a um nível de maturidade cristã. E aí, às vezes, a gente está só fazendo o quê? Envelhecendo na igreja. Mas nada em nós está sendo transformado. Qual é o objetivo de Deus para nós enquanto discípulos? Qual é o objetivo da espiritualidade cristã? Maturidade. Qual é o objetivo desse grupo? Maturidade cristã. Qual o objetivo da nossa jornada? Nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. O objetivo da nossa caminhada não é que cada vez Deus atenda mais pedidos meus, mas que cada vez mais eu me torne o desejo atendido de Deus. Pegaram aí? Sim? Espero que esteja fazendo cada vez mais sentido. Agora sim, ó, agora a gente consegue entender algumas coisas acontecendo nesse texto. Porque olha lá, logo no começo, os primeiros, aqui do 7 ao 12, o que está acontecendo, gente? Nesses versículos aqui. É gente vindo de todo canto, é gente que vem. Olha lá, uma grande multidão vindo da Galileia. Mas Galileia ainda é Israel. Dá uma olhada adiante. Gente que vem Idumeia e regiões do outro lado do Jordão, Tiro, Sidom. Sabe o que é Tiro, Sidom? Tiro, Sidom são povos que ficam fora de Israel, gente que nem faz parte do povo de Deus e talvez nem fale a língua hebraica, aramaica que falava no tempo de Jesus. Gente que vinha de milhares, assim, de quilômetros de distância, simplesmente para estar com Jesus. Mas, olha, a multidão era tão grande, assim, quero que você imagine, multidão grande, vinda de todos os lados, gente que vem de longe, de perto, gente que afluía, gente que se movia, gente que se direcionava para a presença de Jesus e gente que vinha na presença de Jesus para clamar. Percebe? Às vezes, meu pai perguntou para mim ontem, por que que tem algumas igrejas que são tão grandes, tão grandes, tão grandes? E eu olho para lá e parece que não é a palavra de Deus que está sendo pregada. O que essas pessoas estão de fato atrás? Tá aí uma boa pergunta. Atrás do que essas pessoas estão? Atrás do que essa multidão está? Será que eu posso definir a qualidade de um culto pelo tanto de pedidos atendidos? Será que eu posso definir a qualidade de um culto pelo tanto de coisas que Deus fez a meu favor? Ou será que eu preciso começar a definir a qualidade de um culto pelo tanto que eu fui transformado na presença de Deus? Qual é o maior milagre? Deus fazer o que eu quero? Ou eu me tornar quem Ele quer? Percebe o desafio que a gente tem? Qual que é o maior milagre? O milagre fora, exterior, ou o milagre dentro, interior? O que é milagre? A gente sai daqui e fala assim, nossa, você não sabe o que aconteceu lá? Tava lá, tinha uma pessoa que não tinha uma perna, cresceu a perna. Tava lá, ele enxergava, enxerga. Tava lá o braço torto, crescer. Ou será que, tipo, nossa, eu tava lá, gente, vocês não têm noção. Eu via a Deus, a vida, a mim mesmo, meu casamento, meus relacionamentos de um jeito, eu tô vendo de outro jeito. Assim, eu queria tanto que Deus resolvesse um problema para mim, mas agora eu tô vendo esse problema de outro jeito. Eu olho para essa mesma situação. Agora eu não quero que ela mude. Agora eu aprendi a olhar para ela de uma outra maneira. Deus me mudou. E quando você muda, tudo muda. Você percebe o que está acontecendo aqui? É gente clamando, orando, rogando e se jogando. Gente, o que tá? Jesus teve que subir num barco.
Porque as pessoas estavam se acotovelando. Você imagina o caos que era? Gente se empurrando e gente se jogando em cima de. Tá aqui, ó, versículo 10. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Como está na sua versão aí? Aham. Se lançavam. Você consegue imaginar a cena de Jesus e as pessoas se lançando em cima de Jesus para, de alguma forma, aquele poder que ele tem possa curá-las? Consegue imaginar? A gente consegue imaginar porque a gente vê na TV. As peregrinações, as, os flagelos, as penitências que as pessoas fazem, as pessoas se jogando e Jesus virando na mão delas um amuleto. Um, um, um amuleto, uma joia que ela, uma coisa que dê sorte, uma coisa que ajude, uma coisa que responda, um objeto. Aqui nesse momento, gente, Jesus está se tornando para as pessoas um mero objeto. O que é que ele pode me oferecer? No momento em que Jesus fala assim, hoje não vai ter mais cura. Ah, por causa da cura. Então Jesus aqui, gente, tá oferecendo às pessoas, entregando para as pessoas aquilo que no momento, momentaneamente, elas estão desejando, elas estão buscando, mas elas estão buscando na sua ignorância. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus respeita a nossa ignorância, mas ele não quer que a gente permaneça nela. Não é porque você é ignorante que Jesus não vai te abençoar, não vai cuidar de você, não vai te derramar a bênção, não vai fazer milagre. Só que assim, de todas as formas de relação que a gente pode ter com Deus, nós estamos falando sobre espiritualidade, de todas as formas, esta é a mais superficial. É a que arrasta a multidão. É a mais superficial. Jesus quer que a gente aprofunde um pouco mais. De todas as formas de relacionamento com Deus, de todas as formas de relação com Jesus, a mais superficial é aquela em que ele faz o que eu quero. E às vezes ele faz. E não do abençoador. Do presente e não da presença. Às vezes, é assim, Deus respeita a nossa ignorância. Esse estágio de vivência cristã é da onde a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. A gente precisa andar para frente. A gente precisa amadurecer. Porque se a gente ficar todo domingo, reunindo, e tudo que Deus pode fazer por nós é simplesmente assim, ó, Deus, eu tô aqui, não tô faltando. Tô até ajudando, trago aqui café da manhã, a gente faz as coisas, ajuda, não sei o que, tá na hora do Senhor começar a colaborar. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento que não é que está errado, só que ele está só na superfície. Jesus em nenhum momento condena. Você vê Jesus falando assim, tá errado, multidão, volta para cá. Não. Só que esse nível aqui é um nível ainda que pode aprofundar, que pode se desenvolver. Sabe, as pessoas que estão aqui, gente, essa multidão que está aqui, não está em busca de relação, está em busca de resolução. Quando você encontra com Deus, você está em busca de relação ou você está em busca de resolução? Quando você vai orar, você está em busca de relação ou você está em busca de uma resolução? Nada de errado estar em busca de uma resolução. Só que Jesus está querendo que a gente vá, avance um pouquinho mais. Nada de errado a gente falar, Deus, olha, estou com uma situação, meu coração está aflito, está difícil. Nada de errado, ele não vai expulsar você da presença dele. Só que no fundo, não será que ele permitiu que aquilo acontecesse para que você tivesse um pouco mais de tempo de relação com ele? E será que quando isso acabar, essa aflição acabar, será que a gente vai se esquecer? Ou será que a gente vai falar, meu, foi tão bom, eu acho que eu quero continuar isso.
Será que muito do que Jesus está fazendo aqui, no final das contas, tudo que ele quer é que essas pessoas possam, de alguma maneira, permanecer na presença dele? Lembra dos 10 leprosos? Jesus falou assim, ó, vai, vocês são curados. E os 10 foram curados. Apenas um, que era samaritano, nem era Israel, voltou para agradecer. Esse, presta atenção, gente, todos tinham lepra na pele. Um volta para agradecer. Esse que volta para agradecer, ele voltou para agradecer. Foi curado de uma lepra mais profunda, que é a lepra de dentro. Entendeu? Então, às vezes, a gente está querendo resolver a lepra de fora. Mas Jesus, ele quer tratar mesmo a lepra de dentro. E a lepra de dentro só é tratada quando a gente volta para agradecer, ou seja, ter uma relação. Quando você agradece alguém, você está querendo que ela faça alguma outra coisa por você? Não, você só está voltando para dizer, olha, olhar nos olhos e dizer obrigado. Essa multidão aqui, quantos dessa multidão será que estão dispostos, se moveriam, tudo que se moveram por causa da relação? Quantos se distanciariam, iriam para um lugar assim que nem se fala a língua dela, nem se conhece, nem sabe onde é, nem sabe onde vai pisar, simplesmente pela relação? Quantos de nós, de fato, viemos pela relação? A pergunta que eu me faço: quantos viemos pela relação? E quantos viemos pela resolução? É um desafio a gente conseguir aprofundar. E olha só o que acontece nos próximos versículos. Eu quero ler só o 13 aqui pra gente, porque aqui a gente escala um pouquinho. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Olha esse versículo 13 que lindo. Jesus olha uma multidão. Jesus vê os clamores. Jesus vê a necessidade. Jesus vê a dor. Aí Jesus senta com seus discípulos e fala: eu queria chamar vocês aqui para perto de mim. Eu queria que a gente conversasse. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Jesus aqui, esses dois textos estarem do ladinho do outro, é proposital. Lembra que aqui ele sobe para um monte, Jesus subiu a um monte. É tipo assim, ó, vamos ter uma conversa? Vamos estar no lugar onde o pessoal que está me comprimindo não consegue chegar porque eles estão só para comprimir, só para apertar, só para clamar. Vamos sentar no lugar onde vocês possam me ouvir? Vamos elevar, olha o monte, vamos elevar um pouco o nível da nossa conversa? Às vezes, gente, a gente quer elevar o tom, né? Jesus eleva o nível da conversa. A gente acha que vai resolver se gritar mais. Deus, agora eu preciso, né? Você fala assim, não sobe o tom. Vamos dar uma elevada no nível. Por isso que ele vai no monte. Lá em Mateus 5, um outro texto que é muito bonito também, Jesus olha a multidão. E aí, logo no mesmo versículo diz, Jesus olhando a multidão, subiu ao monte como se assentasse e passou a ensinar os seus discípulos. Por que ele olha a multidão? Vê a multidão, observa as necessidades da multidão, vê o clamor da multidão, vê as dores da multidão, fala, gente, dá licença rapidinho, discípulos, vem aqui. Por que será que ele se volta para os discípulos toda vez que ele olha para a multidão? Quando Deus olha para Araraquara, vê as dores de Araraquara, vê as necessidades de Araraquara, quem que ele chama para conversar? Quando Deus vê as dores lá do seu trabalho, quando Deus vê as lutas da sua família, quando Deus vê os problemas que ele está ali ao seu entorno, quem que ele chama para uma conversa? E aqui o que Jesus está falando é bem assim, ó. Isso aqui, gente, presta atenção para a gente não se confundir. Essa relação com Deus que aperta, que comprime, que parece que assim, eu estou pertinho, estou grudado em Deus, é a relação mais superficial que você pode ter. Aqui ele fala assim, gente, eu quero você esperto, tá? Dá só um passinho para trás para a gente poder conversar.
Você entende que às vezes Deus não quer você grudado, quer você perto. Porque grudado, você não ouve ele. Você está grudado, você está agarrado, você está. Porque você só está querendo a resolução. Ele fala assim: dá um passinho para trás, vamos conversar. Então, às vezes, gente, ele só quer que a gente dê um passinho para trás e a gente fique perto. Percebeu a mudança do texto? De uma multidão que comprime e de discípulos que estão perto? Ele chamou para perto. Ele quer ter você perto. Ele quer ter você a uma distância suficiente na qual você possa ouvi-lo. Ouvi-lo. Na qual você possa ter um mínimo de comunhão. Então, às vezes, gente, a gente não é, gente, a nossa. Isso é um equívoco da nossa intuição. Achar que quanto mais pertinho, mais grudado em Deus eu tô, mais íntimo dele eu sou. Não. Isso aqui, às vezes, você vai ficando só familiar. Às vezes, se você dá um passo atrás, você consegue observar. Você não só ouve, você observa. E observando, você consegue imitar. Então, às vezes, Deus só quer a gente a um pouquinho de distância dele para que a gente possa observar e imitar. Para que a gente possa ouvir. Prestar atenção. Então, não está errado. Ele não falou assim, gente, vocês viram a multidão? Tudo errado. Não. Ele falou assim, e aí, vamos sentar, conversar. Eu quero que vocês prestem atenção em mim e me ouçam. O que está no meu coração e qual a minha dor. Eu queria que vocês ouvissem o que está dentro de mim. Gente, a religiosidade, ela é... Quem aqui conhece a história da Torre de Babel? Sim? Aquela torre é a síntese da religião. Todo mundo vai lá construir um negócio que vai fazer onde? Encostar em Deus. Entendeu? Mas como que a gente vai encostar em Deus? A partir do nosso esforço, a partir do nosso empenho, a partir da nossa entrega, a partir da nossa devoção. Vamos esforçar, vamos dedicar, vamos construir, vamos chegar. Quando a gente chegar e encostar em Deus, aí quando a gente encostar em Deus, Ele vai dar. Quem que vai chegar primeiro lá no céu? Quem que vai chegar primeiro perto de Deus? Ele está falando, gente, dá só um passinho para trás. Eu quero você perto. Eu quero ser grudado. Eu quero ser perto de mim. Eu quero ser encostado. Toda hora querendo tirar um pedaço de mim para você. Eu quero que você esteja perto de mim a ponto de que um pedaço de mim esteja dentro de você. Porque quando a palavra de Deus entra no nosso ouvido e a presença de Deus entra nos nossos olhos, aí a gente está em comunhão. O objetivo de Deus com a gente não é ter a gente grudadinho, é ter a gente em comunhão. É a comunhão. Para ter comunhão, gente, eu tenho amigos que assim eu não vejo há, sei lá, mais de anos, mas com quem eu tenho comunhão. Porque são pessoas com quem eu não vou chamar para conversar, parece que eu falei ontem. Mas a gente tá em comunhão, porque a gente fala, nossa, eu penso mesmo, eu penso também, a gente tá junto. Entende? Porque a gente desfruta a comunhão. Mas às vezes tem pessoas, não sei se você já teve esse tipo de relação, que tá tão perto, tão tocando, que fica até meio tóxico. Sabe? Umas amizades que fica assim, oi, aí, tudo bem, tudo bem, ó, tomou café da manhã, tomou café da manhã, então tá, daqui a pouco te ligo. Daqui a pouco, e aí, tá toda hora ali, ó. E aí? Tomou banho? Sufoca. Você não tá com comunhão. Eu tô só te pressionando que eu quero que você seja a pessoa que você ainda não é. Umas amizades que quer controle. É isso. Multidão quer sobre o que sobre Deus? Controle. Discípulos querem ser usados por Deus, querem parecer com Jesus. Percebe? É esse nível de conversa que ele quer ter com a gente. Então eu estou trabalhando com vocês aqui. Primeiro nível de uma relação com Jesus, de uma espiritualidade, é o nível da multidão. Segundo nível de uma espiritualidade, de uma caminhada com Deus, é o nível do discípulo. Como você se define? Com quem você se identifica? Você é da multidão? Ou você é do discípulo? Se você é da multidão, Jesus está chamando você para se tornar um discípulo.
Ele está chamando você assim, ó, dá só um passinho para trás para a gente poder conversar. Ele vai estar te convidando para você vir para o versículo 13. E o nível do discípulo, gente, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele faz parte de uma jornada, de uma caminhada, de uma evolução, de um desenvolvimento. Não é você falar assim, fui na igreja tal, tive uma experiência com Deus, ele fez, nossa, um milagre na minha vida, ano que vem, estamos aí de novo. Não, é parte de uma jornada. Nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos. E qual a diferença de um para o outro? Um é andarilho. Você encontra ele na rua aí, ele tá... De onde você vem, irmão? De onde você vem? Não sei. Pra onde você vai? Eu também não sei. Aonde tiver pão aí, a gente está dentro. Agora, o peregrino, não. O peregrino, tem um livro maravilhoso, um clássico da literatura cristã chamado O Peregrino. Em inglês é Pilgrim's Progress, que é o progresso do peregrino. O avanço do peregrino. Aquele que é um discípulo que está avançando, que está desenvolvendo a sua jornada junto com Jesus e aprendendo todo dia um pouco mais a ser parecido com Jesus. Quem nunca leu, vale a pena um clássico, uma história. E aí ele vai caminhando, ele vai desenvolvendo. E o discípulo, ele começa a ter uma chave mudando dentro da cabeça dele, que é a seguinte, ele para de pensar apenas naquilo que ele pode receber, e ele começa a se dar conta de tudo que ele já recebeu. Essa é uma chave que vai mudando na cabeça do discípulo. Quando Jesus coloca perto, ele fala assim, ó, dá uma parada, para pensar um pouquinho no que você já recebeu. Deixa eu te falar um pouquinho do que você já tem. Deixa eu te falar mais, deixa eu te falar sobre quem você é. Deixa eu te falar um pouco sobre a sua identidade. Deixa eu conversar um pouco com você sobre quem eu te fiz para ser. Aí você começa a ouvir, você começa a se dar conta de que há coisas às quais você ainda está preso que ele já te libertou. Entendeu? Tem coisa que você ainda está pegado, que na verdade você podia desapegar. Tem tanta coisa que ainda está sendo uma prisão na sua mente, fala assim, não, disso aí eu já te libertei. Mas é só na conversa que você vai perceber. Entendeu? Então, o discípulo, a multidão é aquela que tem a expectativa de receber. O discípulo é aquele que tem consciência de que já recebeu. E por que é importante o discípulo estar em comunhão como a gente está aqui? Porque é na comunhão que a gente vai tomando mais consciência do que a gente já recebeu. Tem um lugar que eu e a Valéria, a gente passa direto na nossa casa, e toda vez que a gente passa, é um prédio grandão. Aí a gente passa de lá, né, Vó? Aí a Valéria fala assim, sempre, a gente passa da frente e fala, nossa, pensou um dia o nosso grupo reunindo nesse prédio aqui grandão, assim, que coisa linda, esse prédio bonitão, nossa, maravilha esse prédio, nossa, coisa linda. Aí eu falei pra ela alguma coisa mais ou menos assim ontem, né? Falei, olha, a autoridade da nossa vida sobre esse lugar, sobre essa cidade, não depende do nosso número, ou seja, de ser multidão. Depende da nossa comunhão e do nosso conhecimento, da nossa convicção daquilo que nós já somos aqui. Isso aqui tem mais autoridade. Versículo 13 tem mais autoridade que os versículos anteriores. Entendeu? Às vezes a gente acha que o número chancela. O culto dos versículos 7 a 12 é um culto. É um culto mais raso. O culto do versículo 13, que subiu o monte, aí deu uma elevada. Você entende? E às vezes, gente, a gente só quer ficar no culto do versículo 7 a 12. Onde tem demônio, um monte de coisa. Não, ele só quer. Vai lá pro 13, vamos pro 13, vamos avançar um pouco. Vamos caminhar um pouquinho. E aqui, gente, eu estou falando de um segundo nível. Mas Jesus, ele tem um outro nível que ele queria conversar com a gente. Se você fala assim, não, já sou discípulo, já entendi tudo, já para mim tá tudo certo. Tudo que você falou aí, tá tudo beleza. Obrigado, então, continuar sendo discípulo. Então, deixa eu dizer um negócio para você.
Olha o que acontece no versículo 14. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele. O que está escrito aí? Enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12. Ó, gente, a gente já tinha entendido que era 12. Alguém tinha alguma dúvida que era 12? Não? Número 12? Uma dúvida sobre o número 12? Tá. Mas o que ele vai fazer agora aqui, a partir dos 16? Estes são os 12 que ele escolheu e ele começa a falar nomes. Aconteceu algo aqui. Ele passa do número para o nome. E no nome, ele os envia. Queria que você preste atenção nessa imagem. Com a multidão, é esse nível de relação. Com os discípulos, ele dá um passo para trás. Mas quando você começa a se relacionar com Jesus, ter comunhão com Ele, começa a ter intimidade com Ele, começa a amadurecer, aí o seu nome começa a ser conhecido, quem você é. Aí ele fala assim, bom, agora que eu te conheço pelo nome, vai. E aí a gente vai. Progresso da vida cristã não é isso. Progresso na vida cristã é isso. Progresso na vida cristã não é eu estar cada vez mais perto. Progresso na vida cristã é eu poder ser enviado cada vez mais para longe sem perder a consciência de quem eu sou e da minha relação com Cristo. Para representar Cristo onde quer que ele estiver. Isso é progresso. Pegaram? Esses são os estágios de uma maturidade cristã. Se você é multidão, Jesus está falando assim, ó, fica perto. Mas se você é discípulo, ele está dizendo assim, ó, que tal você caminhar comigo de tal maneira que daqui a um tempo, que eu possa dizer seu nome hoje, para que você possa ir. E por que você vai? Porque eu quero que você vá. Sabe por quê? Porque eu ouço o clamor de uma multidão. Eu sinto as dores de um mundo. E eu quero que você seja a resposta. Do que é que o nosso mundo mais precisa? Não de pessoas em busca de resposta em Deus, mas de pessoas que sejam resposta de Deus ao mundo clamando. Do que Araraquara mais precisa? Não é de uma multidão enchendo o templo, roçando em Deus, esfregando a lâmpada, esfregando Jesus. Não. Do que é que o mundo precisa? De discípulos cada vez mais conscientes dizendo assim, ó, eu sou a resposta. A conversa de Jesus com os discípulos não é sobre o que eles querem. A conversa de Jesus com os discípulos é sobre o que ele quer. Agora, não é sobre a oração que o discípulo faz a Jesus. É sobre a oração que Jesus faz aos discípulos. E sabe qual é a oração que Jesus faz aos discípulos? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O discípulo maduro responde, eis-me aqui, envia-me. Eu quero ser resposta. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser a tua presença onde não há a tua presença. Às vezes a gente está escolhendo nossos trabalhos, nossos empregos, nossas famílias, nossas relações a partir do que elas podem oferecer. E se a gente começasse a se relacionar com as pessoas a partir do que nós podemos entregar, que nós recebemos de Deus? E se os nossos trabalhos, nosso trabalho ruim, Deus, vem aqui, pedir para o Senhor, dá um trabalho melhor, vem aqui pedir, Senhor, me dá uma esposa melhor, meus filhos estão muito ruins, dá uns filhos melhores. Né? Meu pai, minha sogra, meu sogro, tá ruim, não melhor.
E se a gente elevasse um pouco o discurso? Elevasse um pouco o discurso, começasse a conversar com Jesus, e ficar íntimo de Jesus, um relacionamento com Jesus, amadurecendo com Jesus, e falar assim, então agora eu estou te enviando de volta. Estou te enviando de volta. Não para trocar o seu trabalho, mas para que você seja luz lá no seu trabalho, a fim de que ele se torne melhor porque você está lá. A fim de que esse casamento seja melhor porque você está lá. A fim de que essa família seja melhor porque você está lá. Representando quem nós somos. Enviado. Sabe o que apóstolo significa? Enviado. Nomeou-os apóstolos. Nomeou-os enviados. Agora vocês são meus enviados ao mundo. Os primeiros 12 que estabeleceram para a gente um padrão de referência de como a gente tem que ser. Pessoas que ele envia. Quem é o Filho de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho. Tem alguém quebrando alguma coisa. Tomara que não seja o Heitor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Entendeu? Agora eu vou mudar um pouquinho o versículo. Deus amou Araraquara de tal maneira que enviou seus filhos. Aí Jesus falou assim, ó, olha, aquele que recebe vocês, recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus descolou de Deus para estar com a gente. Porque ele foi enviado por Deus para tratar dos negócios do seu Pai. E Jesus envia a gente para que a gente possa, distante, tratar dos negócios dele. Então Jesus, mas ele não fala assim, ó, gente, tem 12, mas nossa, tá pouco, hein? Vamos aumentar esse número. Ele fala assim, não, 12, tudo que eu preciso. 12. Agora, quero enviar vocês. E estou dando autoridade para vocês. Essa autoridade dessa comunhão, para que lá no lugar em que vocês estão, vocês abençoem. Vocês iluminem. Vocês revelem essa comunhão. Vocês traduzam quem nós somos. Capite? Então, esse é o nível de maturidade que Jesus quer que nós tenhamos. Se você fala, nossa, eu estou muito multidão ainda, ele está te convidando, vamos ficar perto, vamos caminhar junto. Se você está dizendo assim, nossa, estou caminhando, será que eu estou envelhecendo ou amadurecendo? Bom, a resposta para essa pergunta, se você está amadurecendo ou está envelhecendo, é você está se responsabilizando por aquilo que Deus, aquilo que dói em Deus? Você está se responsabilizando? Porque responsabilidade é da mesma natureza, da mesma etimologia da palavra resposta. Então você está se responsabilizando, você está sendo resposta? Você está se responsabilizando pelo seu trabalho? Achei muito lindo aquele testemunho que você compartilhou na Jara aquela vez, de alguém que está se responsabilizando por aquilo que está debaixo do seu cuidado. Responsabilidade. Responsabilidade. Nós temos responsabilidade pelas pessoas que Deus colocou à nossa volta. Nós temos responsabilidade por aqueles que trabalham conosco. Nós temos responsabilidade pelas pessoas da nossa família. Nós somos a resposta. Toda vez que Deus olha para o mundo e vê e sente a sua dor, toda vez, tá? Ele vai chamar para perto seus discípulos e vai dizer, a quem enviarei? Os discípulos dizem, eis-me aqui. Ele diz, vai e representa a gente lá. E vai fazer diferença lá. Vai ser um embaixador. O que é uma embaixada? Um representante. Uma embaixada
Uma embaixada, por exemplo, uma embaixada americana no Brasil, aquele espaço da embaixada, ali funciona as leis americanas dentro do espaço do Brasil, não é? Da embaixada. Aquele lugar ali não é mais Brasil, aquele lugar ali é o que ele está representando, não é? Quando Deus fala assim, ó, vocês são a minha embaixada aí, sabe o que significa? Ele está dizendo assim, ó, onde nós estamos, onde nós vivemos, nós não estamos mais vivendo segundo as leis daquele lugar, nós estamos vivendo segundo as leis do lugar de onde a gente veio, a quem a gente representa. Nós somos embaixadores. Quando Jesus falou do reino, a gente está falando do reino já faz tempo, ele falou do reino. Cadê o reino? Jesus falou assim, está aqui, a embaixada. Onde Jesus está, o reino dele está. E agora ele quer que o reino dele impregne as pessoas de tal maneira que onde elas estejam, ali também esteja o reino de Deus. Jesus está multiplicando, eu quero que você imagine Gênesis, multiplicando a presença dele no mundo. Quando Deus criou o ser humano, ele fez o ser humano à sua imagem. E aí então ele ordenou que eles fizessem o quê? Multiplicassem e enchessem a terra da presença de Deus, sendo presença de Deus em todo lugar no mundo. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, quando Deus criou todas as coisas. Deus criou, estalando o dedo? Deus criou só com o pensamento? Como que Deus criou todas as coisas? Hã? Falou. O que Jesus está fazendo quando ele reúne com a gente? Ele chama pelo nome. Ele fala. Humberto. Ele fala o nosso nome. E quando ele fala, quando fala, a gente descreve, né? A gente descreve. Ah, girafa. É bicho, pescoço alto, a gente descreve. Quando Jesus fala, ele determina. Ele tem autoridade. Então, se você diz, eu sou fraco, sou muito fraco, ele diz, você é forte. Ele não está mentindo, ele está determinando que a partir daquele momento é quem você é, forte. Ah, mas eu não sabia. Então, estou te dizendo, estou determinando, estou anunciando a você que esse é quem você é, forte. Por mais que você tenha se achado fraco. Entende? Essa é a autoridade que a gente recebe quando a gente vive na presença de Deus. Amém? Possamos ser discípulos que vivem como enviados. Possamos ser a resposta, que daqui sai a resposta para as necessidades e demandas que vão vir. A gente acorda de manhã, a nossa oração é Deus, abençoa o meu dia. Ou é Deus, qual que é o problema de hoje? Qual é o desafio? Qual é a demanda? O que nós vamos fazer hoje? Qual é o perrengue? A gente está aqui para tratar dos seus negócios. A gente está aqui para ser resposta. Amém? Cadê o pão?